Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês sobre o calor latente, tá? Que é o calor da mudança de fase. Então vamos lá. Para falar sobre o calor latente, sobre o calor da mudança de fase, nós temos que entender, Nós temos que entender sobre os estados físicos da matéria. Quais são os estados físicos da matéria? Provavelmente vocês vão responder que os estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. Está certo, mas está faltando mais dois estados físicos da matéria, tá? E já fica como uma tarefa para vocês. Vocês vão encontrar esses outros dois estados físicos da matéria, que eu não vou abordar aqui nesse vídeo. E assim que vocês encontrarem, vocês coloquem num comentário particular nessa aula, tá? Quais são os outros dois estados da matéria? Então, ao invés de 3, nós temos 5 estados da matéria, tá? Mas quando nós vamos trabalhar com calor latente, a gente trabalha com apenas esses 3, com o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Um corpo, ele pode estar em um desses 3 estados. E quando ele passa de um estado para o outro, nós damos nome a essas transformações, tá? Quando o corpo está no estado sólido e ele passa para o estado líquido, nós chamamos o nome dessa transformação de fusão. Quando ele está no estado líquido e passa para o estado gasoso, nós chamamos que essa transformação se chama vaporização. Do líquido para o sólido, solidificação. Do gasoso para o líquido, liquefação. Existem situações também que nós temos a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, tá? Nós chamamos de sublimação. Ou do estado gasoso direto para o estado sólido, que nós também chamamos de sublimação. Bom, e por que nós precisamos entender quais são os estados da matéria, quais são os nomes das transformações? Porque nós vamos estudar sobre o calor latente. O que é o calor latente? O calor latente é o calor de transformação, de mudança de fase. Então, quando eu tenho um corpo que ele está, por exemplo, aqui, ó, peguei o exemplo da água, tá? A água está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Se ela está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, nós sabemos que ela está no estado sólido, tá? E eu forneço calor a esse corpo. O que vai acontecer? Se eu estou fornecendo calor a um objeto, o que acontece com ele? Esse corpo, ele aumenta a sua temperatura. Ele utiliza esse calor para aumentar a temperatura. Só que chega um momento em que o corpo, ele atinge uma temperatura limite para a transformação de fase, tá? No caso da água, a água possui duas temperaturas de mudança de fase. Em 0 graus Celsius, eu posso transformar a água que está no estado sólido em estado líquido, ou posso transformar a água que está no estado líquido para o estado sólido. A 100 graus Celsius, a água ela pode passar do estado líquido para o gasoso, ou o contrário, do gasoso para o líquido. Então, voltando para o nosso exemplo. Se eu tenho água a menos 10 graus Celsius, ela está no estado sólido. Quando eu forneço calor a essa água, ela vai aumentar a sua temperatura. Quando ela começa a aumentar a sua temperatura, ela vai chegar num momento que vai atingir o 0 graus Celsius. O que é esse 0 graus Celsius? É a temperatura de mudança de fase. Tá? Nesse caso, como eu tinha a água no estado sólido, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui, ó, do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Então, nesse caso aqui, está ocorrendo a fusão da água. E eu continuo fornecendo calor para este corpo. Só que, quando ela está em 0 graus Celsius, a água não vai utilizar esse calor para aumentar a temperatura. Ela vai utilizar o calor para mudar de estado físico, para mudar do estado sólido para o estado líquido.
Então, a 0 graus Celsius, eu tenho dois estados da matéria. Eu tenho o estado sólido e o estado líquido. Quando eu consigo transformar a água que estava no estado sólido para o estado líquido e eu continuo fornecendo calor, o que acontece? Depois que a água passou do sólido para o líquido, ela começa a utilizar, ela volta, né, a utilizar esse calor para aumentar a sua temperatura até chegar, por exemplo, aqui, isso aqui é um exemplo, né, pessoal? Chegar a 20 graus Celsius, tá? Então, nas temperaturas aqui de mudança de fase, o calor fornecido ao corpo, ele é utilizado para a mudança de fase, tá? Nessas temperaturas críticas aqui, o calor é utilizado para mudança de fase e não para o aumento da temperatura, ok? Por exemplo, aqui, ó, se eu continuasse fornecendo calor, vou continuar fornecendo calor até o momento que a água chegue a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, o que acontece? Ocorre a vaporização, tá? Então, na vaporização, eu tenho líquido mais gasoso. Eu continuo fornecendo calor, só que esse calor ele não vai ser utilizado para aumentar a temperatura, e sim para mudar de fase, ok? Depois que muda de fase, né, ela continua a aumentar a sua temperatura. O corpo continua a aumentar a sua temperatura. Então, esse calor da mudança de fase, né, o calor da mudança de fase... Opa, bati no celular. O calor da mudança de fase, nós chamamos de calor latente. E o símbolo para calor latente é o L, tá? É o L. Aqui do lado, eu coloquei os valores dos calores latentes da água, tá? Eu tenho aqui o calor latente da fusão. Então, assim, ó, quando eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido na água, é o calor latente de fusão de 80 calorias por grama. Quando é o de solidificação, que é o processo contrário, do líquido para o sólido, também vale 80, mas é negativo, tá? Por que é negativo? Porque o corpo está perdendo calor, tá? Eu estou retirando calor do corpo. Aqui, ó, calor latente de vaporização, do líquido para o gasoso, 540 calorias por grama. E o calor latente de liquefação, ó, do gasoso para o líquido, é menos 540. Por que é negativo? Porque o corpo está perdendo calor, tá? Então, pessoal, eu preciso que vocês lembrem, não esqueçam, né, de algumas coisas. Saber os nomes das transformações é importante, tá? Das mudanças de fase, vocês precisam saber. Saber que nas temperaturas de mudança de fase eu tenho dois estados da matéria, eu não tenho apenas um, e que o calor fornecido nessas temperaturas é o calor latente, e esse calor ele é utilizado para a mudança de fase e não para o aumento ou diminuição da temperatura. E que existe um calor latente para cada uma das mudanças de fase, ok? Aqui eu dei o exemplo da água, né? Mas nós temos inúmeras outras substâncias. Pessoal, por hoje é isso. Não esqueçam de fazer a pesquisa sobre os outros dois estados da matéria. Nós não temos apenas o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Depois que vocês encontrarem, que vocês souberem quais são os outros dois estados da matéria, mandem num comentário particular da aula, tá? Um grande abraço. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá? Uma ótima semana a todos. Contem comigo. Beijinho!